Olá, tudo começa com fluxo de trabalho e a ideia aqui é a escolha do equipamento. Então, tudo inicia com a escolha do equipamento. A gente está falando de um equipamento metrológico, a gente tem vários equipamentos metrológicos. A precisão dele é de 2 centésimos, mas qual é a vantagem dele, né? Você tem um equipamento sem a necessidade de uso de cabo, sem uso de target e para peças de pequeno e grande porte, tá? Então essa seria a primeira decisão, né? Sobre início de pensando em fluxo de trabalho, tá? Então nós estaríamos falando do FreeScan Track Nova. Ele, como eu disse, ele é metrológico. Ele tem essa antena que é o track, que também pode ser um scanner e também pode ser uma antena, e tem o scanner, né? Onde tudo ele forma, essa antena forma um campo e tudo que tiver dentro dele, esse scanner consegue capturar, tá? Ele é um scanner leve, né? Então, nós estamos de 1,2 kg aqui, ó. Você está vendo que ele não tem o cabo. E essa antena também ele pode virar a ser usado como um scanner. Porém, aí ele entra com um modo onde você tem uma área de 2,20 m por 2,60 m por passada, tá? Ele, principalmente para áreas com menos resolução, porém, você pode mudar a resolução pontualmente em pontos que você precise de mais detalhamento, tá? Então, assim, ele é bem rápido, tem a fotogrametria por vídeo, né? Então, peças muito grandes você pode colocar poucas referências e de forma bem rápida ele vai alinhar e posicionar essas referências para que você consiga digitalizar e modificar a antena conforme você vai de posição, né? Vai modificar a posição para que você continue digitalizando sem interrupção. Ele tem uma lente para que é tipo um filtro para escanear no sol, né? E por ser um equipamento óptico, né, a laser, ele também tem limitações em relação à luz, né? Então, para trabalho outdoor, com muita incidência solar, você tem esse filtro, tá? Fora isso, teoricamente ele tem todos os recursos para trabalhar num ambiente com sol, sem sol, coberto, né? Com peças com brilhos, sem brilhos, ele não tem muito problema, tá? Que mais? Tem alguns pontos aqui, ó, que seria algumas referências de peça, tamanho de peça, então ele vai do muito pequeno ao grande. Então, como eu disse, é uma precisão de 2 centésimos para peças menores e para peças maiores com fotogrametria. A gente está falando de 46 micra no primeiro 1 metro adicional para 12 micro para o primeiro metro e a cada metro adicional 12 micra, né? Então, um equipamento preciso para peças de grande porte, tá? Uma vez feito isso, né? Você escolhendo o equipamento, você precisa, você faz a digitalização, que é uma nuvem de pontos, né? Então, aqui eu peguei uma peça que não necessariamente ela precisa estar fechada, precisa ter todas as informações possíveis. Isso é uma nuvem de pontos, né? Uma malha, no caso, triangular. E aqui é o resultado que a gente teria após a engenharia reversa, né? Então essa é uma peça que foi feita em 1 hora e meia, mais ou menos, de quando eu falo 1 hora e meia, de modelamento, digitalização uns 30 minutos ou menos até, tá? E aí você consegue extrair essa superfície de forma bem rápida, né? Então, se você olhar aqui, ó, estou extraindo essa superfície com praticamente 2 cliques, ó, com desvio, né, praticamente zero. Então é um modelo 100% parametrizado, tá vendo? Tem os sketches aqui, ó, com cotas e tudo mais, né? E essa é a ferramenta que a gente usa para fazer engenharia reversa. Ele
exporta nativo para alguns CADs, então SolidWorks, o Creo, Inventor, NX, AutoCAD assim por diante, né? Quer dizer, toda essa árvore de construção você exporta nativo para esses CADs. E aí a gente tem referência de algumas atividades, né? Então, por exemplo, que é um compressor da Bracel, que o fabricante é a WEG, e a gente usou um escaneamento para fazer a parte de número de pontos, que seria essa parte azul aqui, e toda essa parte verde nós modelamos para que pudesse gerar um desenho, algumas referências de medidas para o cliente checar, né? Então, nesse caso aqui, a gente, deixa eu abrir aqui, nós geramos um desenho onde a gente colocou algumas medidas de diâmetro, posição, né? E essa atividade em si foi feita em 3 dias, tá? Então aqui outro tipo de atividades, né? Então você tem aqui um fator da SUSER, né? Onde você foram acho que 16 peças ou um pouco mais, onde foi digitalizado e modelado esses componentes. Já são componentes finais modelados através de engenharia reversa. Aqui tem um comprimento de mais ou menos 4 metros. E aí foi feito em 15 dias, né? Tá vendo? Mancais, eixo, rotor, né? Com bastante detalhes. Deixa eu ver aqui. Aqui também muito próximo, quase o mesmo nicho, né? É um rotor. Essa é uma peça bem grande, deve ter uns 5 metros aqui de comprimento, e foi feito uma melhora, tá vendo? Foi digitalizado parcialmente, e depois eles fizeram estágios diferentes e fizeram uma melhoria nesse rotor aqui, né? Então outras peças que foram modeladas. E essa atividade aqui foi feita também em 15 dias, tá? Entre digitalizar e gerar o modelo. Porém, peças bem, como fala, menores, né? Então, você vê um mancal aqui, ó, você faz em 2 dias. Essa peça, se eu não me engano, ela tá quebrada, e acho que essa flange está quebrada, então você digitaliza e corrige os itens que estão ou com folga ou com quebra. Então você consegue sim aplicar engenharia em várias peças, né? Então você vê que essa peça aqui, o comprimento total dela é próximo de 4, 5 metros, né? Foi feito todo o modelamento já considerando montagem, tá vendo? A parte de lubrificação aqui. E isso é uma atividade de 5 dias entre digitalizar e modelar, né? Então, a atividade de engenharia reversa com o equipamento correto, a ferramenta correta, isso realmente faz a diferença, né? E assim, ó, ele precisa, tanto o software quanto o hardware, ele precisa ser como fala, uma ferramenta auxiliar para a engenharia, que é uma atividade que a gente fez para a Amistad Maxo, de um girador de vagões, né? Eles não tinham desenho nessa época, e nós fizemos lá isso já é final de atividade, e nós fizemos acho que 48 relatórios como esse, tá? Então foi feito, aqui é um relatório final, um sumário, lado motor, lado movido, algumas informações de rotação, torque que existia no equipamento, né? O que era o que, né? Base, mancal, dispositivo, acoplamento, assim por diante.
Qual o scanner que a gente usou? Você vê que a gente usou um equipamento bem antigo, né? Esse relatório é de 2015, né? Então esse equipamento já não existe mais, está ultrapassado. Era um equipamento parecido com isso, mas a gente está falando de era dois décimos de precisão. Você vê que tem antena, tem cabo, é bem grande aqui as malas. Era realmente bem mais complicado. E aí a gente fez um ensaio não destrutivo, porque para entender o que estava trincado ou não, porque a gente precisava dar uma análise de curva de carga, né? Fizemos algumas análises de materiais, algumas coisas a gente cortou, outras coisas a gente é, não podia fazer a metalografia, e aí a gente tentou, tenta não, a gente encontrou o material através de normas e um durômetro, né? A gente refez toda a classificação do parafuso, todo o cálculo de engrenagem, considerando o pior caso, né? Então, o pior caso seria, hipoteticamente, se a gente não tivesse atrito, e aí no eixo do mancal teria mais carga, né? Então, foi recalculado com um atrito zero, né? Que seria o pior caso, não que isso iria acontecer, mas seria o pior caso. E aí foi analisado várias posições, para cima, para baixo, né? Girado a malha. Como nós engastamos isso daqui, esses sistemas. E aí nós fizemos toda a análise de deslocamento, tensão e assim por diante. O eixo, que era um item mais preocupante, realmente ele sofria mais solicitação, mas não era o motivo real de uma possível trinca, né? O cisalhamento do eixo, né? Vamos dizer assim. Aqui, depois dessa análise, ainda a gente colocou um sistema de extensometria, de strain gauge, e é onde nós avaliamos a parte de virtual com o real, e com isso a gente conseguiu definir uma curva de carga, e aí a gente constatou que quando eles aumentavam muito a distância desse dispositivo, ele aumentava muito uma alavanca e reduzia a capacidade de carga, né? E às vezes eles não desmontavam, montavam um dispositivo em cima do outro, e não era uma questão de diâmetro de eixo, sim de alavanca. E a gente fez uma curva de carga considerando essa variável dessa distância aqui, tá? Fizemos um modo de falha, que não era um FEMED processo, mas enfim, com algumas informações, algumas considerações e os desenhos finais, né? Desenho de conjunto, subconjunto, né? Itens, tá vendo? Material, BNT, normatizado, tempra, diâmetro, módulo, né? No caso, engrenagem. E todos esses itens aqui, ó, tudo isso daqui saiu do zero, partindo de uma digitalização, e foi feito em 25 dias, tá? Então, qual é a, a informação que fica aqui para vocês? A engenharia, independente se é para levantar, fazer revés, fazer controle dimensional, verificar medidas, né, entender o que está acontecendo ou não, né, a gente usa um software de controle dimensional que é o Control X, né, independente da atividade que você vai fazer, você vai fazer um resumo, né, sobre um estudo sobre curva de carga, desenho e tudo mais, a partir de um scanner e você usando essa ferramenta, não importa. O que importa é você ter a ferramenta certa para fazer algumas atividades, né? Então as peças de vocês elas não são tão pequenas, pode ter peças pequenas, pode ter peça grande, então você precisa sim ter a flexibilidade de poder trabalhar com volumes maiores, porque caso contrário você pode ter um scanner de precisão centesimal de 2 centésimos, mas quando você fala de peças com volume maior, ele não vai, por exemplo, vai ter um erro e não vai ser real e vai te induzir a um erro de verdade, né? E às vezes o scanner é preciso.
A parte aqui de controle dimensional a gente usa o Ctrl X, né? Então você tem uma referência CAD, que pode ser um STL ou não. Você usa uma digitalização, ou você pode comparar uma digitalização com outra, uma peça boa com uma peça ruim, e você alinha isso de forma rápida, né? Ele automaticamente alinha com a sua referência. E tem várias maneiras de alinhamento aqui, seja por Best Fit, RPS, Data, assim por diante. E você consegue desde fazer comparações, né? Então, por exemplo, aqui é uma peça fundida, poderia colocar uma tolerância 0,5. E aí ele tem aqui um range, mas me mostra o que está fora, o que não está fora. Ou até mesmo dessa tolerância, me mostra tudo que está dentro da tolerância. Então, assim, ó, em segundos você consegue ver aonde você precisa dar mais atenção. E você também consegue por dimensões lineares, né? Trabalhar com GDT, fazer o relatório de forma bem rápida. Então, assim, ó, tudo isso a gente pode aprofundar no dia da visita que a gente estará aí na TAM, mas a ideia é conseguir mostrar para vocês que o que é possível fazer pensando em recurso e qual é o fluxo de trabalho quando a gente fala de digitalização, depois vai para uma reversa, ou pode ir para um controle dimensional, ou até mesmo os departamentos, ou pensando em fluxo de trabalho, eles podem estarem conectados não só numa única direção. Você pode estar vindo digitalizando, fazendo uma reversa, fazendo um controle dimensional, mas de repente você faz um controle dimensional, volta para a reversa para fazer algum ajuste, e aí você usa alinhamento com GDT. Então, assim, ó, é possível fazer várias coisas e de forma bem rápida, tá? Eu tentei ser o mais sucinto, mas também tentando mostrar o máximo possível. E assim que o equipamento novo estiver chegando aqui no Brasil, que vai ser nos próximos dias, a gente já alinha com vocês uma apresentação em loco e passa o dia com vocês, digitalizando, modelando, fazendo várias atividades aí. Tá ok?